Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta quarta aula da disciplina de Análise Matemática. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos estudar uma parte muito importante da análise real, que são os tópicos de topologia da reta. Bom, mas o que é essa topologia? Então, ela é uma das partes mais sofisticadas que nós temos na matemática e que visa analisar propriedades dos chamados espaços topológicos. Então, são regiões que, quando submetidas a determinadas deformações, elas modificam a sua forma, mas as propriedades são mantidas. Então, quando nós queremos analisar duas regiões diferentes, mas em que eu consiga associar essas regiões entre si a partir de uma certa aplicação. E esse estudo da topologia, ele tem uma das suas origens como sendo o estudo do conjunto de números reais, das propriedades do conjunto de números reais. Mas que relação que nós vamos ter, então, entre todo esse estudo da topologia com o conjunto que nós já iniciamos os nossos estudos? Então, nosso objetivo agora é analisar os subconjuntos do conjunto de números reais. Então, propriedades que podem ser verificadas e os tipos de conjuntos que podem ser construídos. Nós já vimos que o conjunto de números reais ele é um corpo ordenado completo. Corpo pelas propriedades das suas operações, ordenado porque eu tenho uma relação de ordem nesse conjunto, e completo devido à existência de supremos e de ínfimos aos subconjuntos desse conjunto numérico. Então, agora nós queremos classificar alguns subconjuntos importantes segundo algumas classes, algumas categorias especiais de conjuntos. E nessas categorias você poderá observar já algumas notações, algumas nomenclaturas que você utiliza desde a educação básica, mas que agora nós vamos dar o significado formal a cada uma dessas notações e a cada um desses termos. Então vamos ao quadro acompanhar quais são os nossos temas de estudo. Então, na área da topologia, nós vamos investigar o que são os pontos interiores, o que são conjuntos abertos, como que eu identifico um ponto aderente, como que eu classifico um conjunto como fechado, o que são pontos de acumulação, pontos isolados e como que eu caracterizo os conjuntos discretos, que inclusive tem uma relação com a área da computação. Então, a topologia ela é aplicada em diversas áreas. Então, o estudo da topologia se faz presente no estudo da biologia, da química e vários outros campos de conhecimento. Mas aqui o nosso objetivo é continuar investigando as propriedades do conjunto de números reais. Então, nós já vimos algumas em relação a limitações, a ser não enumerável ou alguns subconjuntos sendo enumeráveis. Mas, além disso, como que eu posso classificar um conjunto de números reais como aberto ou como fechado? Como que eu defino cada um desses conceitos? Mas antes disso, nós vamos precisar de uma representação essencial ao conjunto de números reais, com a qual você já está trabalhando desde o seu ensino fundamental e o seu ensino médio. Então, o objetivo é que você reflita inicialmente a respeito da seguinte questão. Acompanhe no quadro. Como que nós podemos representar geometricamente o conjunto de números reais? Quais são os elementos necessários na construção dessa representação? Então, que tipo de representação você já utiliza no sentido da geometria para esse conjunto? Como que você constrói essa representação? Então, reflita em relação a essa questão, enviando suas contribuições e, na sequência, nós vamos partir dessa representação no estudo de cada uma das classificações apresentadas inicialmente.
Bom, então, que tipo de representação geométrica nós utilizamos quando nós queremos nos referir ao conjunto de números reais ou a subconjuntos do conjunto de números reais? É a reta real. Então, nós utilizamos o artifício da reta como uma forma de organização dos elementos do conjunto de números reais. Então, nós utilizamos o conceito geométrico da reta, né? Utilizamos essa noção primitiva, damos uma certa orientação nessa reta, então nós adicionamos um ponto de referência, que em geral é o zero, e a partir do zero, nós percorremos toda essa reta indicando valores positivos, valores negativos. Então, damos a ordenação indicando o sentido de crescimento e o sentido de decrescimento dos elementos registrados nessa reta. E por que eu consigo construir números sobre essa reta real? Porque eu tenho uma relação de ordem presente nesse conjunto numérico. Eu consigo identificar que um número é maior do que outro, que é igual ao outro, que é menor ou igual. Então, todas essas relações, elas permitem a comparação entre os números reais e também possibilitam a identificação de representantes para esses números na reta real. Então, a reta é um objeto infinito, assim como nós temos no conjunto de números reais. Ela é formada por infinitos pontos. Então, cada um desses pontos pode ser utilizado na representação dos números reais. E assim, percorrendo toda a reta, apesar de não ser possível representá-la por completo, mas pelo menos nós damos um sentido, uma interpretação geométrica aos elementos desse conjunto. Então, nós vamos ao quadro recordar algumas características importantes. Então, a reta real é uma reta orientada, sendo reta, então ela não tem início, não tem fim. Em geral, nós tomamos o zero como sendo o nosso ponto de referência. Quando nós percorremos do zero para a direita, então nós construímos os números positivos, os números maiores do que zero. Para a esquerda, nós temos a identificação dos negativos. E, em geral, nós tomamos por referência os números inteiros. Então, a indicação de 0, 1, 2, 3 e também na parte negativa. Então, nós buscamos aí um distanciamento, o mesmo espaçamento entre dois números inteiros consecutivos. E a partir deles, nós vamos identificando os demais termos, meio, 1,8 e assim sucessivamente. Mas lembre-se, apesar de que em muitos casos nós indiquemos apenas os números inteiros ou apenas uma parte, não se esqueça que se eu estou avaliando R, todos os pontos que estão entre dois valores que eu destaquei são números reais. Eu não tenho somente os extremos, eu não tenho somente a parte inteira. Eu tenho todos os números racionais e irracionais envolvidos. Na reta real, quando eu restringo a minha reta a um segmento de reta ou a uma semi-reta, eu construo o chamado intervalo. Então, veja, aqui eu estou delimitando de menos 1 a 1. Então, o meu intervalo é de menos 1 a 1. E eu vou incluir todos os números reais que estão entre os dois. Então, veja, eu posso ter números racionais e números irracionais. Nesse caso, eu tenho tanto positivos quanto negativos. Então, o intervalo inclui todos esses elementos. E eu consigo esse tipo de construção porque eu tenho um corpo que é ordenado, né? Principalmente devido à relação de ordem, porque é da relação de ordem que surge a noção de valor absoluto. O valor absoluto de um número x nós denotamos por x entre barras verticais. Então, é do valor absoluto que eu consigo pensar na questão da distância, que é o valor absoluto da diferença entre dois números, que consigo pensar na ideia de intervalo. Então, o intervalo de A até B, aberto, fechado, e também os intervalos ilimitados, o menos infinito a B e o A até mais infinito. Então, todas essas relações estão diretamente associadas à construção de uma relação de ordem sobre os elementos desse conjunto. Mas eu tenho diferentes formas de construir esses intervalos. Então, no estudo dos intervalos, que são todos os números reais limitados entre dois valores, ou que são maiores iguais, menores iguais com certo valor, nós vamos ter duas categorias. A primeira categoria é a dos chamados intervalos
limitados. Lembre-se, um conjunto era limitado se eu tinha supremo e ínfimo, ou se eu tinha cota superior e inferior nesse conjunto. Então, quando nós estudamos os intervalos, vamos pensar aqui A e B números reais com A menor do que B. Então, os intervalos limitados, eles podem ocorrer de diferentes formas. Eu posso tomar o intervalo fechado de A até B, que é o intervalo de todos os números reais que estão entre A e B, incluindo os extremos. Então, eu tenho A e B pertencentes a esse conjunto. E na notação, então, nós indicamos esses extremos na reta real como círculos totalmente preenchidos. Às vezes nós chamamos de bola fechada. Quer dizer que eu estou incluindo cada um desses extremos. Então, os dois elementos, o A e o B, pertencem ao meu conjunto. E eu utilizo, no caso, colchetes nas duas regiões, tanto no A quanto no B. Se eu quero o intervalo somente dos valores entre A e B, sem considerar o A e sem considerar o B, eu tenho um intervalo aberto. E nós vamos representar geometricamente também como um segmento de reta de A até B, mas eu deixo tanto em A quanto em B a indicação de círculos sem preenchimento, que são as bolas abertas. Então, quer dizer que eu estou incluindo todos os elementos entre A e B, mas eu não acrescentei nem o A e nem o B. E nós temos os intervalos que têm características mistas. Então, no primeiro caso, nós incluímos o extremo B e não incluímos o extremo A no intervalo. Então, note, ele é aberto em A, fechado em B. Em A eu tenho parênteses e B eu tenho colchetes. E o outro caso, o intervalo fechado em A, aberto em B. Acrescento o A, mas não acrescento o número B nesse intervalo. Então, em geral, nós utilizamos essa notação, ou de parênteses, ou nós trabalhamos com os colchetes. Os parênteses quando eu tenho abertos, ou seja, eu não estou acrescentando os elementos no conjunto, e o colchetes no caso de ser fechado, eu estou acrescentando. Nessa notação com parênteses, alguns materiais apresentam os colchetes virados para fora, como sendo equivalente aos parênteses. Então, existem essas duas notações no caso do intervalo aberto, ou colchetes voltados para fora, ou os parênteses voltados para dentro. E no caso do fechado, então, são os colchetes voltados para dentro. Então, veja, em todos esses casos, os intervalos são limitados. Eu tenho o supremo de todos eles, que é o número B, e tenho o ínfimo, que todos eles têm o ínfimo A. O A é a cota inferior e o B é a cota superior. Mas nem sempre isso acontece. Existem os chamados intervalos ilimitados. Se eles são ilimitados, então ou eles não têm cota superior, ou não têm cota inferior, ou não tem nenhum tipo de cota. Então aqui, nos dois primeiros casos, nós temos um conjunto que é limitado apenas superiormente. Por quê? Porque eu tenho, no primeiro intervalo, de menos infinito a B, fechado em B. Eu tenho todos os números reais menores ou iguais a B. Então, o limite superior desse intervalo é o B. Bola fechada porque eu estou acrescentando o B no conjunto. De menos infinito a B aberto, quer dizer que são todos os números reais x menores do que B. Tenho bola aberta porque eu não estou acrescentando o elemento B ao conjunto. Então, essas são as duas situações em que eu estou trabalhando com uma limitação apenas superior. E veja, é a variação até menos infinito. Então, varia indefinidamente quando eu avalio, no caso, números menores do que B. No menos infinito, eu sempre permaneço com parênteses, tá? Porque eu tenho infinito como noção. Menos infinito é uma noção também. Então, ele não é o número que eu poderia dizer que se está incluído ou não no conjunto. Tá? Então, sempre nós permanecemos com essa notação de parênteses. O mesmo acontece no mais infinito. Sempre mais infinito seguido de parênteses. Nesses dois últimos casos, nós temos intervalos também ilimitados,
mas com limitação inferior. Então, no primeiro caso, intervalo de A mais infinito aberto. Então, são todos os números reais x maiores do que A, não acrescento A. E no segundo, todos os x maiores ou iguais a A. Então, eu acrescento o elemento A ao conjunto. Então, essas são as possibilidades que nós temos. Além disso, se eu construo um intervalo e eu digo que ele varia de menos infinito a mais infinito, na verdade, eu estou tratando com o próprio conjunto de números reais, com a reta real por completo. Então, essas são as caracterizações que nós temos para os intervalos. Então, lembrando, no intervalo, eu sempre trabalho com todos os números reais, ou entre dois valores, ou maior que um certo valor, menor do que um certo valor. Então, sempre nós vamos considerar segmentos, partes da reta real. Tá? Então, sempre nós temos ou os segmentos, literalmente, limitados entre dois pontos, ou temos as semirretas, né, com uma origem em um certo ponto, variando até mais infinito ou até menos infinito. Então, essas caracterizações dos intervalos, elas são importantes. Mas, durante todo esse estudo, nós trabalhamos com as noções. Aí eu tenho um intervalo aberto, um intervalo fechado. Mas de onde vem cada uma dessas nomenclaturas? Vem do tipo de intervalo com o qual nós estamos trabalhando. Se o intervalo, nós chamamos de intervalo aberto, é porque nós estamos tratando com um conjunto que é classificado como aberto. Se o intervalo ele é fechado, sempre pensando nos dois extremos, né? Aberto nos dois extremos, fechado nos dois extremos. Então, nós estamos trabalhando com um conjunto que vai ser fechado. Então, nós vamos investigar agora as origens de cada uma dessas palavras que nós utilizamos, mas que muitas vezes nós não conhecemos o porquê de cada uma dessas nomenclaturas. Então, nós vamos iniciar com um tipo de conjunto, né, um tipo de classificação, que são as classificações de conjuntos como sendo abertos. E que nós vamos observar que existe uma relação direta com o intervalo denominado aberto. Então, nós vamos ao quadro agora. E nessa classificação de conjunto aberto, nós precisamos inicialmente de um tipo de ponto específico. Então, aqui eu vou tomar um conjunto contido nos reais. Então, vou tomar aqui um subconjunto x e um elemento x pertencente a ele. Então, um número real x. Eu digo que esse x ele é um ponto interior do meu conjunto se existe um intervalo em torno dele que está totalmente contido no conjunto x. Então, se eu consigo construir em torno do meu ponto intervalo e esse intervalo esteja totalmente contido no conjunto. Então, essa é a ideia de um ponto ser interior. O conjunto formado por todos os pontos interiores de um conjunto x, nós denotamos por int x e nós chamamos de interior de x. Então, o interior de x é o conjunto formado por todos os pontos interiores do conjunto. Então, são todos aqueles pontos que eu consigo construir um intervalo em torno dele e esse intervalo vai estar totalmente contido no meu conjunto. Então, vamos supor aqui que eu tenho um intervalo AB. Nesse intervalo AB, eu tomei um ponto qualquer. E eu quero verificar se ele é um ponto interior nesse intervalo. Então, eu preciso construir um outro intervalo em torno do meu ponto e que esteja inteiramente contido no conjunto. Ou seja, que todos os pontos desse intervalo estejam no conjunto. E aí, nós podemos utilizar aquelas noções de construir um valor epsilon. O que é esse epsilon? É para indicar um número real positivo. Então, eu construo lá uma constante positiva, eu construo um intervalo em torno do meu ponto x com esse raio epsilon e eu mostro que ele está totalmente contido. E nós vamos dizer que o conjunto x ele é aberto quando ele coincidir com o interior de x. Então, um conjunto x eu classifico como aberto se todos os seus pontos forem interiores. Nós temos que o interior de x sempre está contido no conjunto x. Então, o int de x,
ele sempre está contido em x. Então, quando nós queremos classificar aquele aberto, basicamente nós queremos isso, que o conjunto x esteja contido no seu interior. O que isso significa? Que todos os pontos de x são pontos interiores. Então, é isso que essa notação quer nos indicar. Então, se eu quero mostrar que um ponto é interior, eu sempre vou construir um intervalo em torno dele e mostrar que esse intervalo pertence, ele está totalmente contido no conjunto, que todos os seus pontos pertencem ao conjunto. E isso considerando algum raio positivo em torno daquele ponto. Então, eu preciso identificar um intervalo de tal forma que aquele ponto seja pertencente ao intervalo em questão. Ele pode ser o centro, mas ele é um ponto daquele intervalo, e esse ponto precisa estar a partir do intervalo totalmente contido no meu conjunto. Então, como que eu avalio agora um intervalo qualquer? Veja, eu tenho esse conjunto x. O intervalo de 0 a 2, 0 está no conjunto e 2 não está. Por quê? Tenho presença de colchetes em 0, isso indica que 0 está no conjunto. E tenho parênteses em 2, quer dizer que o 2 não está no conjunto, mas eu me aproximo desse 2. Veja, o número 1 é um elemento do conjunto x, né? Ele está entre 0 e 2. Ele é um ponto do conjunto e ainda mais, ele é um ponto interior. Veja, se eu tomo uma distância meio, se eu construo o intervalo 1 menos meio e 1 mais meio, eu vou ter o intervalo de meio até 3 meios, ou de 0,5 a 1,5. Esse intervalo está totalmente contido no intervalo 0,2, no meu conjunto x. Então, isso justifica que 1 é um ponto interior. Mas veja, o 0 pertence a x, só que ele não é um ponto interior. Ele não satisfaz aquela condição. Por quê? Se eu tomo qualquer número epsilon maior do que 0, se eu multiplico por menos 1, se eu tomo menos epsilon, ele vai ser um número menor do que 0, um número negativo. Então, esse intervalo de menos epsilon até epsilon, ele não está contido no intervalo 0,2. Veja, o menos epsilon é menor do que 0, que vai ser menor do que epsilon, e pode ser menor ou igual a 2, mas o importante é avaliar essa primeira desigualdade. Veja, eu tenho menos epsilon menor do que 0. Eu consigo encontrar um número real entre esses dois. Eu não consigo que esse intervalo de menos epsilon a epsilon esteja totalmente contido no meu intervalo 0,2. Veja, se o meu epsilon for 1, então eu tenho menos 1 menor que 0, menor do que 1. Eu tenho menos meio entre o 0 e o menos 1, que não vai estar no intervalo. Então, eu construí um intervalo aberto que não está totalmente contido no conjunto. Isso me indica que esse 0, ele não é um ponto interior. Apesar dele ser um elemento do conjunto, ele não satisfaz a condição de ser interior. Então, sempre que eu quero mostrar que um conjunto ele é aberto, eu preciso mostrar que todos os seus pontos são interiores. Então, eu não vou conseguir avaliar ponto a ponto. Veja, se eu estou avaliando o intervalo 0, 1, eu tenho infinitos números reais entre 0 e 1. Então, eu não consigo provar para todos. Então, eu vou analisar um representante e eu vou investigar todas as minhas propriedades, observando se eu consigo, de fato, mostrar que aquele elemento, que é um elemento qualquer do conjunto, ele é ponto interior. Agora, se eu quero mostrar que não é ponto interior, eu posso dar um contra-exemplo, mostrar para um número que aquela situação não se verifica. Então, eu mostro que não é ponto interior, eu mostro que não é um conjunto aberto. Tá? Então, sempre é importante observar o que eu quero justificar. Eu quero mostrar que é aberto, então, se eu vou provar, eu tenho que analisar um caso qualquer. Se eu quero avaliar agora que ele não é aberto, eu dou um exemplo que mostra que de fato ele não vai ser aberto. Então, sempre na análise ou no processo de demonstração em geral, se nós queremos provar o fato, nós utilizamos uma demonstração. Se nós já sabemos que em alguma situação aquele fato não é verdadeiro, então basta que eu apresente um contra-exemplo e isso já é suficiente para mostrar
que o conjunto não vai satisfazer aquela propriedade ou que o meu teorema ele não é verdadeiro. Então, nesse último caso, nós vimos que 1 era um ponto interior. Se eu estivesse trabalhando com conjunto aberto, eu não iria mostrar somente para 1, eu precisaria trabalhar com uma forma de representar todos os elementos do conjunto de uma única forma. Mas eu queria mostrar que ele não era aberto, ou seja, tinha um ponto lá naquele conjunto que não era interior. E nós vimos que o 0 não é interior. Com isso, eu justifico que aquele intervalo ele não é um conjunto aberto. Mas e agora, se eu quero mostrar que um conjunto ele é aberto? Nós vamos conhecer qual é o tipo de procedimento que pode ser utilizado. Então, acompanhe no quadro. Então, nós queremos mostrar agora que o intervalo AB, com A menor do que B, ele é um conjunto aberto. Eu vou supor um determinado elemento x nesse intervalo. Então, x é um elemento qualquer que está entre A e B, porque ele é elemento do conjunto. Veja, x é maior do que A. Então, x menos A vai ser maior do que 0. B é maior do que x. Então, B menos x também é maior do que 0. Então, eu pensei primeiro na distância de x até A e na distância de B até x. Basta analisar as representações geométricas. Veja, eu tenho x, eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Então, eu analisei essas duas distâncias, de A até x, de x até B. Eu vou tomar a menor dessas distâncias. Então, eu quero o mínimo entre x menos A e B menos x. Nesse caso aqui que eu representei, é a distância de x até A. Bom, x até A é a menor distância que eu tenho entre as duas. Mas eu não quero somente ela, eu quero uma menor do que ela. Então, eu vou dividir por 2. Então, a distância de A até x eu dividi por 2. Em torno de x, eu vou construir um intervalo com esse raio, que é o meio do mínimo entre as duas distâncias. Então, eu pego a menor distância, de A até x ou de x a B, e divido ela por 2. Quando eu faço isso, quer dizer que esse meu epsilon, esse valor de distância que eu tomei, ele é menor do que nas duas situações. Então, veja, o epsilon é menor do que x menos A e ele é menor do que B menos x. É a menor distância possível dentre as que nós estamos avaliando. Se isso acontece, então eu tenho que o A é menor do que o x menos epsilon, que é menor que x, que é menor que x mais epsilon, que é menor do que B. Então, veja, todas essas implicações são verdadeiras. Mas com essas implicações, aqui na parte central nós temos x menos epsilon, x mais epsilon. Eu construí um intervalo em torno de x. E esse intervalo está contido no intervalo AB. Porque eu tenho que o x menos epsilon é menor do que A, é maior do que A, e x mais epsilon é menor do que B. Conforme essa representação geométrica, né? Esse esquema que nós construímos. Então, veja, x menos epsilon até x mais epsilon está contido no intervalo AB. X é um ponto qualquer, então quer dizer que todos os pontos do intervalo AB têm um intervalo em torno deles totalmente contido em AB. Logo, todos os pontos X são interiores. Se eles são interiores, o meu intervalo AB é um intervalo aberto. Então, note, eu não provei para valor a valor. Então, eu não precisei analisar um intervalo numérico específico. Eu considerei um intervalo AB qualquer. Com essa justificativa, eu posso dizer que todos aqueles intervalos que usualmente nós chamamos de abertos são de fato abertos, porque todos eles são conjuntos abertos. Todos os intervalos que se enquadram nessa categoria, eles são todos classificados como intervalos abertos. Mas será que esses são os únicos conjuntos abertos que nós temos? Será que nós não teríamos outros? Então, nós vamos verificar no quadro outros conjuntos que podem ser estudados. Então, eu tenho fechado em A, aberto em B, aberto em A, fechado em B, o intervalo fechado em A até B e também os intervalos ilimitados. Será que esses intervalos poderiam ser classificados como conjuntos abertos? Será que todos os seus pontos são interiores? Ou será que eu consigo intervalos entre esses pontos, envolvendo esses pontos que não estejam contidos no conjunto? Então, analise agora cada um desses intervalos em particular e compare com a definição de conjunto aberto. Logo na sequência, nós vamos discutir a respeito deles.
Então, nós queremos investigar se esses conjuntos são abertos, se os seus pontos são interiores. Então, nós vamos pensar de forma semelhante ao que nós já trabalhamos. Então, se eu quero mostrar que não é interior, eu preciso contradizer a minha definição. Se eu quero mostrar que o meu conjunto ele é aberto, então eu utilizo a estratégia semelhante à que nós vimos. Eu tomo um ponto qualquer naquele conjunto. Eu preciso mostrar que existe um intervalo em torno dele que está sempre contido no conjunto. Como eu trabalhei com um ponto qualquer, isso vai valer para todos os pontos. Então, todos os pontos são interiores e o meu conjunto é aberto. Então, nós vamos ao quadro conferir um primeiro caso, que é aquele intervalo em que eu acrescento o ponto B no intervalo, mas eu excluo A. Veja, esse ponto B, que é o extremo superior do meu intervalo, ele não é um ponto interior. Veja, se eu tomo um número epsilon positivo, um número epsilon qualquer, B é sempre menor do que B mais essa constante positiva. Então, esse intervalo B até B mais epsilon, ele não está contido em X. Eu consigo algum elemento entre B e B mais epsilon, que é o número real desse intervalo, mas que não está em X. Por quê? Porque ele é maior do que B. Então, esse extremo superior B, ele não é ponto interior. Se ele não é ponto interior, o meu conjunto não é aberto, porque existem pontos no conjunto que não são interiores. Mas quem que seria o interior nesse caso? O interior é o intervalo aberto, que nós já provamos, inclusive, que ele é um conjunto aberto. E se eu estivesse com outro caso? Agora eu tenho um intervalo de A até mais infinito, incluindo A. Veja, esse elemento A, o extremo inferior, ele não é ponto interior. Qual que é o argumento? É um argumento muito semelhante ao que nós vimos. Se eu tomo uma constante positiva qualquer, A menos epsilon é menor do que A. Entre A menos epsilon e A, eu consigo algum elemento do conjunto de números reais que não vai estar nesse conjunto Y. Então, eu tenho um intervalo. Veja, de A menos epsilon a A, eu tenho um intervalo de números reais. Esse intervalo não está contido em Y, porque tem números reais nele que não são elementos de Y. Por quê? Porque eles são menores do que A. Como esse ponto A não é interior, então quer dizer que nem todos os pontos do conjunto são interiores, logo, o meu conjunto não é aberto. Mas quem que é o interior nesse caso? É o intervalo de A até mais infinito aberto. Ele é um conjunto aberto. Então, eu sempre preciso verificar se existe algum ponto ali que não é interior. Se ele não for interior, o conjunto por completo não pode ser classificado como conjunto aberto. Aqui nós temos outras situações. Então, veja, todos esses intervalos, de A até B fechado, de menos infinito a B fechado, fechado em A até mais infinito, fechado em A, aberto em B, aberto em A, fechado em B, todos eles não podem ser classificados como conjuntos abertos. Então, veja, eu tenho elementos, aqui no caso nós temos os extremos, que estão no conjunto, e esses extremos é que vão impossibilitar a classificação como conjuntos abertos. Então, os interiores desses conjuntos são os conjuntos por completo, com exceção dos seus extremos. Então, com exceção do A, do B ou de um deles. Já os intervalos de menos infinito a B, de A até mais infinito, de menos infinito a infinito, todos eles são conjuntos abertos. Todos podem ser classificados como conjuntos abertos. Por quê? Porque eles coincidem com os seus interiores. Então, o interior de menos infinito a B, aberto, é o próprio conjunto. E veja, se o intervalo de menos infinito a mais infinito ele é aberto, quer dizer que o conjunto de números reais ele é um conjunto aberto. Então, além de ter todas aquelas classificações de ser corpo, ordenado, completo, o conjunto de números reais, ele também apresenta essa propriedade de ser aberto, de ser um conjunto aberto. Mas como que eu justifico essa segunda condição para cada intervalo? Da mesma forma, eu tomo um elemento x qualquer dentro desses intervalos, vou procurar uma distância epsilon positiva, de tal forma que x, a diferença x menos epsilon até x mais epsilon, forme um intervalo
em torno do meu ponto X, mas que esteja totalmente contido nesses intervalos. Tanto esses que têm limitação superior e inferior, quanto o próprio intervalo de menos infinito a mais infinito. Então, essa é a primeira caracterização que nós temos. O conjunto aberto é aquele em que todos os seus pontos são interiores. Ou seja, em torno de cada ponto, eu consigo construir um intervalo, por menor que seja o comprimento desse intervalo, mas que esteja inteiramente contido no conjunto que eu estou estudando. Então, em todo aquele intervalo em questão. E existem outras classificações possíveis. Então, assim como nós vimos que o intervalo aberto de A até B, ele é um conjunto aberto, nós vamos verificar agora que o intervalo fechado de A até B, ele é um conjunto fechado. Então, a definição de conjunto aberto tem relação com a ideia de ponto interior. Sempre essa questão de intervalos em torno dos pontos. Agora, a caracterização de conjunto fechado tem relação com a definição de ponto aderente. Então, nós vamos observar que a cada uma dessas classificações eu tenho pontos associados. Tipos de pontos que podem ser analisados a partir dos conjuntos. Então, nós vamos primeiro definir esse ponto aderente e depois classificar o conjunto fechado. Então, vamos ao quadro. Agora, para estudar o ponto aderente, nós vamos partir de um número real x qualquer e de um conjunto x. Veja, não necessariamente esse número x é elemento do conjunto. Ele é um elemento qualquer. Nós dizemos que esse número x ele é um ponto aderente a esse conjunto se eu consigo uma sequência do conjunto que converge para esse número x. Então, lembre-se lá da definição de limite de sequência. Então, quando eu aumento a quantidade de elementos da minha sequência, quando eu aumento o índice da minha posição, tendendo ao infinito, eu vou me aproximar de um valor. Então, eu vou estar suficientemente próximo de um valor. Aqui é a mesma ideia. Então, eu tenho aqui um número x, ele é ponto aderente do meu conjunto se eu construo aqui uma sequência. x1, x2, x3 e assim sucessivamente, de tal forma que no infinito, a minha sequência xn converja para o x, se ela esteja se aproximando desse elemento x. O conjunto de todos os pontos aderentes a um conjunto x, ele é denotado por x com uma barra, uma representação em barra, e ele é chamado de fecho do conjunto x. Então, esse x barra nós vamos chamar de fecho de x. Então, lembre-se, nós tínhamos lá no conjunto aberto ponto interior e o conjunto deles era o interior do conjunto. O nome do conjunto dos pontos interiores era interior. Aqui o nome do conjunto dos pontos aderentes é fecho. E quando que eu digo que um conjunto ele é fechado? Quando ele coincide com o seu fecho. Isso quer dizer que todo ponto aderente a x é também um elemento do conjunto x. Então, todo ponto do conjunto, ele é aderente ao conjunto, porque se eu tomo a sequência constante, ela vai convergir para x. Mas existem pontos, podem existir pontos fora do conjunto que também são aderentes. Então, eu tenho que o conjunto ele é fechado, se todos os pontos aderentes a x também pertencem ao conjunto x. Então, vem da ideia da convergência. Então, quando eu construo uma sequência e essa sequência no infinito ela está se aproximando daquele valor. Então, veja, o ponto aderente pode ou não ser um elemento do conjunto. Se ele for elemento do conjunto, para todos os pontos aderentes, eu digo que o conjunto ele é fechado. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O intervalo aberto que nós já estudamos, o fecho dele é o intervalo fechado, de A até B. Por quê? Vamos pensar aqui numa representação geométrica para esse intervalo AB. Qual que é a ideia? Então, eu tenho infinitos pontos entre A e B, e eu vou construindo sequências de tal forma que essas sequências convirjam para cada um desses extremos. Então, veja, eu consigo construir uma sequência que converge para A, que converge para B. Se eu quero A que converge para A, eu posso tomar a sequência, por exemplo,
xn igual a mais 1 sobre n. 1 sobre n tende a zero, quando n tende ao infinito. Então, a mais 1 sobre n tende a A. Então, eu tenho uma sequência de pontos do conjunto. Então, veja, uma sequência de pontos de x que converge para um número que não é de x. Então, converge para o A, que não é elemento de x. Se eu tenho esses intervalos, que são abertos em apenas um extremo e fechado no outro, ou intervalo fechado em A até B, em todos esses casos, o fecho coincide com esse conjunto fechado de A até B. Pela mesma ideia, eu posso construir sequências que converjam para cada um desses extremos, partindo mesmo da caracterização das sequências. E nós vamos ter que o intervalo de A até B fechado, ele é um conjunto fechado. Ele satisfaz a esse critério. O próprio conjunto de números reais, ele é fechado. Bom, veja, eu já tenho um conjunto que ele é fechado e aberto ao mesmo tempo. Então, o conjunto de números reais, nós acabamos de ver que ele era aberto, mas ele é também fechado. Então, isso não quer dizer que eu tenha sempre que um conjunto, se ele não for aberto, ele é fechado. Então, isso não acontece. Veja, se eu tenho um intervalo aberto em A, fechado em B, ele não é aberto e ele também não é fechado. Então, elas não são caracterizações opostas. Uma coisa é ser classificada como aberto, outra coisa é ser classificada como fechado. Então, se eu provei que um conjunto não é aberto, não quer dizer que ele vai ser fechado. Pode ser que ele seja ou pode ser que não. Então, eu preciso avaliar cada uma dessas caracterizações separadamente. Tá? Então, essas definições são todas independentes, com exceção da caracterização de compacto, que nós vamos ver que tem relação com essa definição de fechado. Então, sempre eu vou avaliar uma a uma. Avaliei a questão de ser aberto, depois eu estudo se ele é fechado. Desses intervalos que nós já estudamos, agora basta analisar qual é o intervalo que você precisa trabalhar e você já vai conseguir observar se ele é fechado ou não. Por essas definições, nós tomamos sempre A e B genéricos, então em cada um desses intervalos que nós já analisamos, você já tem todas as classificações. Então basta agora interpretar e compreender também os procedimentos que foram empregados. Então vamos retornar ao quadro e continuar analisando a questão de ser aberto ou fechado. Aqui nós vamos ver um caso de um conjunto que não é fechado. Eu quero o intervalo de 0 até mais infinito. Veja, o 0 não é um elemento desse conjunto, só que ele é um ponto aderente. Se eu tomo a sequência 1 sobre n, essa sequência está no intervalo, porque 1 sobre n é sempre um número maior do que 0, quando n é natural. O limite dessa sequência nós já vimos que é 0. Ela converge para 0. Veja, eu tenho uma sequência em x que converge para um ponto que não é elemento de x. Por isso, esse conjunto x, ele não pode ser classificado como fechado. Então, se um ponto aderente já não está no conjunto, eu já não posso dizer que ele é fechado. Por quê? Porque ele não contém todos os seus pontos interiores. Agora, o conjunto dos racionais. Veja, ele não é fechado em R. O fecho dele é o conjunto de números racionais, mas os racionais, o conjunto de números reais. Mas nós não vamos ter a outra inclusão. Se eu construo essa sequência, 3, 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415, eu estou acrescentando dígitos em cada um desses termos. Quanto mais elementos eu considero, estou me aproximando cada vez mais do número irracional π. Então, veja, eu construí uma sequência em que todos esses números são racionais. Por maior que seja a quantidade de casas decimais, ela vai ser finita. É uma sequência no conjunto de números racionais que converge para um número que não está nos racionais. Então, veja, o conjunto de números racionais ele não contém todos os seus pontos aderentes. Por isso que ele não pode ser classificado como um conjunto fechado. Então, nem toda sequência no conjunto de números racionais vai convergir para elementos desse conjunto. Então, eu construí um exemplo de sequência que converge para um número que não é racional. Então, eu tenho o ponto aderente nesse caso é π,
só que a minha sequência não converge para esse elemento dentro do conjunto de números racionais. Então, na caracterização de ponto aderente, eu sempre penso um valor qualquer e eu vou construir uma sequência de elementos do conjunto que eu estou trabalhando e vou verificar se ela converge para o ponto que eu estou analisando. Pode ser do conjunto ou não, mas o importante é que exista essa questão da convergência de sequências. Eu posso tomar uma sequência qualquer, desde que essa sequência seja do conjunto, todos os seus elementos estejam no conjunto e que satisfaça a questão da convergência. E aí eu tenho, sim, um ponto aderente pertencente a um conjunto. E agora, em relação a esse ponto aderente, o conjunto fechado, será que ele tem relação com mais alguma coisa que nós já estudamos? Então, nós já vimos a caracterização do conjunto fechado, o intervalo fechado enquanto conjunto fechado. E agora nós vamos refletir sobre uma outra possível associação entre os conjuntos fechados e o que nós já estudamos. Então, vamos ao quadro, ao nosso questionamento. Que relações que nós podemos estabelecer entre conjuntos fechados e o conceito de densidade? O que era a densidade no conjunto de números reais? Quando que eu digo que um conjunto é denso no conjunto de números reais? Então, retome o que nós já estudamos anteriormente e procure associar com essa definição de conjunto fechado. Na sequência, nós continuaremos estudando esse tema. Nós já estudamos a densidade no conjunto de números reais. Então, nós vimos que um conjunto qualquer, ele é denso no conjunto de números reais, se quando eu tomo um intervalo qualquer de números reais, eu sempre consigo um elemento do conjunto nesse intervalo. Então, é isso que caracteriza a densidade dos racionais no conjunto de números reais, por exemplo. Em qualquer intervalo de números reais, um intervalo limitado, eu sempre encontro um racional naquele intervalo. O mesmo vale para os irracionais. Mas como que eu interpreto agora esse conceito, já sabendo que é um conjunto fechado? Então, agora nós vamos ver essa associação. Vamos ao quadro. Então, nós vamos dizer agora que um conjunto X contido em R, ele é denso no conjunto de números reais se o fecho de X for o conjunto de números reais, que foi o que nós observamos já no conjunto dos números racionais. Q, ele é denso em R. Por quê? Porque o fecho de Q é o conjunto de números reais. Então, as sequências que eu construo no conjunto de números racionais podem convergir para elementos de Q, mas podem convergir para elementos de R também. E como que eu relaciono agora os conjuntos abertos e fechados entre si? Bom, nós vimos que são conceitos independentes, mas que relação existe entre eles? Eu tenho que um conjunto X contido em R ele vai ser fechado se e somente se o seu complementar R menos X for aberto. Então, é essa a única relação que nós temos entre o conceito de fechado e aberto.
Então, por exemplo, se eu avalio o conjunto intervalo fechado de 0 a 1. Bom, esse intervalo ele é um conjunto fechado. O que eu posso dizer sobre o conjunto R menos o intervalo fechado de 0 a 1? Esse conjunto eu posso dizer que ele é aberto. Então, sempre trabalhando com a noção de complementar. Se eu tenho um intervalo de 0 a 1 fechado, ele é um conjunto fechado. O R menos o intervalo de 0 a 1 fechado, ele é um conjunto aberto. Então, essa é uma relação que existe entre esses dois conjuntos. Alguns exemplos importantes. Bom, o Q e o R menos Q, eles não são conjuntos fechados. O fecho desses dois conjuntos é o conjunto de números reais, o que caracteriza a densidade. O conjunto vazio, ele é tanto aberto quanto fechado. Por quê? Porque o seu complementar é o conjunto de números reais, que nós já vimos que é tanto aberto quanto fechado. E assim como eu já comentei, existem conjuntos que não são nem fechados nem abertos. Um exemplo que nós temos é o conjunto de números racionais, os irracionais também. Então, não é porque um conjunto ele é fechado que ele não vai ser aberto, ou que ele é aberto, ele não vai ser fechado. Então, não existem essas relações. Isso só existe quando eu trabalho com complementar. Se um conjunto é aberto, seu complementar em relação a R, ele é fechado. E assim, é o vice-versa também. Se ele é fechado, o complementar em relação a R vai ser aberto. Então, essas são algumas noções que nós temos. Temos uma outra caracterização dos pontos, que são os chamados pontos de acumulação. E esse tipo de ponto, ele vai ter relação com os pontos isolados e com os conjuntos discretos, com os quais nós trabalhamos muitas vezes, mas que nós não atribuímos esse tipo de classificação. O principal representante que nós temos é o conjunto de números naturais. O outro representante importante é o conjunto de números inteiros. Então, nós vamos entender qual é a diferença desses conjuntos para o conjunto de números reais, por exemplo. Então, primeiro nós precisamos definir o que é um ponto de acumulação. Bom, como o próprio nome nos dá a entender, eu tenho um ponto e existe um certo acúmulo em torno dele. Então, vai ser a ideia de tomar um certo ponto no conjunto de números reais e observar números que estejam se aproximando dele. Mas como que nós realizamos isso? Vamos acompanhar no quadro. Então, eu vou tomar, assim como lá no ponto aderente, eu tomo um número real qualquer e tomo um conjunto contido nos reais. Eu digo que esse x ele é um ponto de acumulação se dado qualquer epsilon maior do que zero, uma distância positiva qualquer, eu tenho que x menos epsilon, x mais epsilon forma um intervalo, que quando eu trabalho com a interseção com x menos o elemento x, isso é não vazio. Ou seja, se existe um y no conjunto x, tal que o valor absoluto de y menos x é maior do que zero e menor do que epsilon. Então, qual que é a ideia nesse caso? Bom, vamos considerar um determinado elemento x no conjunto de números reais. Quando que eu digo que ele é um ponto de acumulação do conjunto x? Se quando eu vou tomando distâncias epsilon e eu construo intervalos em torno desse ponto, a partir dessa distância epsilon, eu sempre consigo um elemento y do conjunto x que é diferente de x. Por isso, valor absoluto maior do que zero. Então, o x tem que ser necessariamente diferente de y. Então, não importa a distância que eu tomo, se eu construo um intervalo em torno do ponto x, eu sempre identifico um elemento do conjunto nesse intervalo e que é diferente de x. Então, essa é a ideia de ponto de acumulação. Eu sempre consigo elementos do conjunto em questão próximos dele, mas próximos e diferentes. Então, o conjunto dos pontos de acumulação de um conjunto x, ele é chamado de conjunto derivado e eu denoto por x'. E todo ponto de acumulação, ele pode ser classificado como um ponto aderente. Bom, quais são os conceitos envolvidos nesse caso? No ponto de acumulação, então, nós temos um ponto
que eu consigo identificar elementos de um conjunto suficientemente próximos dele e diferentes dele. O ponto aderente, lembre-se, eu tenho uma sequência que converge para esse ponto. Então, por que eu tenho essa implicação? Todo ponto de acumulação, ele vai ser um ponto aderente. Vamos construir aqui uma representação, eu vou identificar o meu ponto x e eu vou partir da noção de ponto de acumulação. Então, eu consigo um epsilon, de tal forma que no intervalo x menos epsilon até x mais epsilon, eu encontro o elemento do conjunto. Vou dizer que é um x1. x1 que é diferente de x. Só que isso vale para toda a distância epsilon. Então, aqui eu tinha um epsilon 1. Eu vou construir agora um epsilon 2, que também é positivo, e vou tomar esse epsilon 2 como uma distância. Construo o intervalo de x menos epsilon 2 a x até epsilon 2. Eu sei que ele é ponto de acumulação, então encontro um x2 próximo dele. E veja, se eu estou reduzindo o comprimento dos intervalos, eu estou ainda encontrando pontos próximos de x. Por quê? Porque x é ponto de acumulação. Então, eu consigo construir uma sequência envolvendo esses epsilon 1, 2, 3 e assim sucessivamente, que converge para x. Por isso que todo ponto de acumulação eu digo que ele é ponto aderente. Eu consigo uma sequência de elementos de x que estarão suficientemente próximos de x, que estarão convergindo para o meu elemento x. E é isso que caracteriza essa última implicação, né? Que todo ponto de acumulação ele é um ponto aderente. Vem da ideia de variar essa distância epsilon. Por quê? Porque se ele é ponto de acumulação, isso vale para todo. Então, não importa a distância que eu tomo, eu sempre encontro um elemento do conjunto suficientemente próximo do meu x e diferente de x. Então, no caso de ponto aderente, eu não preciso ter os elementos sendo diferentes do valor que eu estou considerando. No ponto de acumulação, é necessário que eu tenha sempre elementos do conjunto que são diferentes do meu ponto x. Por isso que nós temos x menos o elemento x, ou então nós temos o valor absoluto maior do que zero. Então, tudo isso vai indicar essas relações de que eu identifico sempre um elemento próximo de x, mas ele é próximo e sempre é diferente. Então, nós vamos agora conferir mais alguns resultados relativos a esse tipo de ponto, a esse ponto no qual são acumulados os elementos do conjunto em torno dele. Então, vamos retornar ao quadro e continuar acompanhando. Se nós temos que o conjunto x ele é discreto, ou seja, se ele não contém pontos de acumulação, então ele é inumerável. Lembre-se, eu consigo uma bijeção entre os naturais e esse conjunto. Todo conjunto infinito e limitado de números reais possui pelo menos um ponto de acumulação. Qual é esse ponto vai depender do conjunto, mas se ele se enquadrar em ser infinito e limitado, eu já garanto que ele tem um ponto de acumulação. Conjuntos finitos não têm pontos de acumulação. O fecho de um conjunto é a união do conjunto x com o seu derivado. Então, veja, no fecho eu tenho a presença tanto do conjunto x quanto do seu conjunto derivado. E eu digo que um conjunto x é fechado se ele contém todos os seus pontos de acumulação. Então, veja, eu consigo relações entre essas categorias, entre ser fechado, entre ter pontos de acumulação. Mas o que define o conjunto fechado é o ponto aderente. Então, tome cuidado para não misturar essas definições. Ao conjunto aberto, eu tenho ponto interior. Ao conjunto fechado, eu tenho ponto aderente. O ponto de acumulação é uma outra caracterização e nós vamos ter ainda um outro tipo de ponto que tem relação com ele ser discreto. O ponto de acumulação vai ser essencial nesse estudo. Então, esses são alguns resultados. Um outro resultado importante, ele envolve combinações entre três afirmações. Então, nós temos o conjunto x e um ponto A. Se A é ponto de acumulação de x, então A é limite de uma sequência de pontos de x distintos 2 a 2. Se isso acontece, se o A é limite da sequência, então todo intervalo aberto contendo A contém uma infinidade de elementos de x. E se A é um ponto de acumulação,
Todo intervalo aberto contendo A contém uma infinidade de elementos de X. Então, veja, eu posso construir diferentes implicações entre essas frases, porque elas são todas equivalentes. Tá? Então, esses resultados também podem aparecer em outros contextos. Então, se ele afirma que as seguintes afirmações são equivalentes, se eu verifico uma, por exemplo, eu provei que A é ponto de acumulação, eu já tenho essas outras duas características diretamente, sem a necessidade de realizar outro tipo de estudo. Mas por que é importante esse ponto de acumulação? Porque nós queremos o contrário dele. Então, o ponto de acumulação é aquele em que se aproximam os valores dele. O ponto que não é de acumulação, ele é chamado de ponto isolado. Isso quer dizer que eu consigo uma constante positiva de tal forma que o intervalo em torno desse ponto, ele não contém mais nenhum elemento. Então, aqui nós temos uma representação característica do conjunto de números inteiros e veja, se eu tomo o número 1, por exemplo, e eu pego uma distância meio, se eu tomo 1 menos meio e 1 mais meio, veja que nesse intervalo eu só tenho 1, porque eu estou pensando somente nos inteiros. Então, o único ponto que eu tenho é 1. Para ele ser de acumulação, eu precisaria de um outro ponto nesse intervalo ainda pertencente ao conjunto, mas eu não tenho mais ninguém. O único inteiro que eu tenho nesse conjunto, ou nesse intervalo, é o número 1. Então, o ponto isolado é aquele que não é de acumulação. E quando um conjunto tem todos os seus pontos isolados, ele é classificado como discreto. Como exemplo, nós temos os naturais e os inteiros. Eu consigo isolar os elementos dos naturais e dos inteiros em intervalos. Então, é realmente um isolamento. Em cada intervalo, eu só consigo um elemento daquele conjunto. Então, por menor que seja esse intervalo, eu ainda consigo isolar esses elementos. Então, essa caracterização, inclusive, tem uma área da matemática que trata a respeito desses conjuntos, que é o conjunto do tipo discreto, que é muito utilizado na área da computação. Então, ele também se faz presente não somente no ramo da matemática, mas em outros campos. E agora nós vamos à nossa última classificação, que é a classificação do conjunto compacto. Mas ela não vai ser uma nova classificação no sentido de que eu tenho um outro ponto associado. Nós vamos unir duas classificações que nós já estudamos, que é a de conjunto fechado e a de conjunto limitado. Então, acompanhe no quadro essa definição. Então, eu digo que um conjunto X ele é compacto se ele for fechado e limitado. Então, eu trabalho com as duas definições. Fechado, porque ele contém todos os seus pontos aderentes. Limitado, porque ele tem supremo e ínfimo, cota inferior e cota superior. E a partir disso, nós vamos ter que todo conjunto finito ele vai ser compacto, ele vai ser fechado, vai ser limitado. Veja, o intervalo aberto AB, ele é um conjunto aberto, ele não é fechado. Se ele não é fechado, ele não é compacto. O conjunto dos números racionais não é compacto, porque nós vimos que ele não é fechado e ele também não é limitado. O conjunto de números reais não é compacto, porque apesar dele ser fechado, ele não é limitado. E o intervalo fechado de A até B, além de ser um conjunto fechado, ele é um conjunto compacto, porque ele é limitado. Ele tem o seu supremo e o seu ínfimo. Então, veja, nós conseguimos trabalhar com essas classificações com base no que nós já estudamos. Então, com base nas classificações de conjunto fechado e com base na classificação também de conjunto limitado. Então, essas são as principais nomenclaturas, as principais classificações que nós temos para os intervalos, para os conjuntos de números reais. Então, é uma forma de nós conferirmos quais são as origens de muitos termos que nós trabalhamos, principalmente das noções de aberto, de fechado e de discreto. Qual que é o significado de cada termo? Então, eles têm origem nesses estudos da análise. E agora, para que nós possamos pôr em prática alguns desses conceitos, com base em exemplos, em relações que nós já estudamos, nós temos agora uma atividade com o aplicativo Kahoot. Então, nós vamos ter um tempo para que você possa acessar seu aplicativo e inserir o PIN que vai ser apresentado. E não se esqueça de colocar o seu nome no apelido e a identificação do seu polo, para que nós possamos conferir, então, de onde você está participando dessa atividade. Então, nós vamos ter um breve momento para que você possa acessar, acompanhe o PIN no quadro
e daqui a alguns instantes nós retornamos. Então, agora nós vamos pôr em prática algumas das ideias que nós estudamos. Então, o objetivo é que você avalie cada um dos intervalos, conjuntos, cada uma das relações presentes e procure identificar as corretas, as verdadeiras ou falsas, conforme cada um dos enunciados. Então, vamos agora retornar ao quadro e vamos dar início à nossa atividade. Então, nessa atividade nós vamos ter um total de 5 questões, sempre lembrando, marque no seu aparelho qual é a figura ou a cor da alternativa correta. Então, qual dos seguintes números não é um ponto interior do conjunto X, que é um intervalo? Então, qual seria a sua resposta? Qual desses números não é ponto interior do conjunto? Então, nesse caso, nós temos que o ponto que não é interior é o ponto 4. Então, é o extremo superior, ele está presente no conjunto X, mas eu não consigo um intervalo em torno dele que esteja totalmente contido. Se ele não é ponto interior, o meu conjunto X não pode ser classificado como conjunto aberto. Aqui nós temos o nosso ranking. Vamos à próxima questão. Qual das seguintes afirmações está correta? Então, nós temos alguns intervalos e algumas classificações. Qual dessas afirmações está correta com base na classificação de conjunto aberto? Então, analise cada uma e escolha a sua alternativa. Lembre-se que quanto mais rápido você assinalar, maior a sua pontuação nessa questão. Vamos marcando a sua escolha. Está terminando o nosso tempo dessa questão. Qual dessas afirmações é a afirmação correta? Então, veja, nesse caso nós temos que o intervalo de -2 a mais infinito é um conjunto aberto. Tem o parênteses nos dois lados.
O intervalo de 0 a 8 aberto, ele é um conjunto aberto. O intervalo aberto em 3, fechado em 2, não é um conjunto aberto. Veja, 2 não é um ponto interior. E o intervalo de menos infinito a 0, não, ele é um conjunto aberto, a afirmação está incorreta. E lembre-se, onde eu tenho menos infinito ou mais infinito, eu sempre acrescento parênteses. Temos o nosso ranking e vamos à próxima questão. Agora nós temos o conjunto formado pelos números 1 sobre n com n natural. O que nós podemos dizer em relação a esse conjunto com base na classificação de conjunto fechado? Será que esse conjunto é fechado, não é fechado? Por qual justificativa? Então, qual é a sua resposta? Assinale a alternativa e logo mais vamos conferir a alternativa correta. Temos mais alguns segundos, então assinale a sua alternativa e vamos conferir qual dessas associações, qual dessas classificações está correta no conjunto X. Então, nesse caso, nós temos que esse conjunto não é fechado. Quando que o conjunto é fechado? Quando ele contém todos os seus pontos aderentes. E o que era o ponto aderente? Eu tenho uma sequência que converge para ele. Veja, o conjunto X é baseado na sequência 1 sobre n, que é a sequência com o termo 1, meio, 1/3, 1/4 e assim sucessivamente. Ela converge para 0. Então, 0 é um ponto aderente desse conjunto. Por isso que eu digo que esse conjunto X ele não é fechado, porque ele não contém esse ponto aderente, né? Ele não contém o 0. Se ele contivesse todos os seus pontos aderentes, aí ele seria um conjunto fechado. Então, aqui nós temos o nosso ranking e vamos à próxima questão. A definição de conjuntos fechados, qual tipo de ponto associado a ela? Então, nós temos que a definição de conjunto fechado, eu tenho o ponto aderente associado. Ponto interior tem relação com conjunto aberto. Ponto isolado tem relação com conjunto discreto. Ponto de acumulação tem relação com o derivado de um conjunto. Tá? Então, o único que tem relação com a definição de fato são os pontos aderentes. Mas aí eu posso estudar relações entre esses tipos de conjuntos com base nos resultados, nas propriedades que eles apresentam. Nós temos o nosso ranking e vamos à nossa última questão. Qual das seguintes afirmações ela é verdadeira em relação às classificações que nós já estudamos? Então, leia atentamente cada uma delas e escolha qual dessas relações eu posso afirmar com toda certeza. Temos mais alguns segundos, escolha a sua resposta e vamos então conferir qual relação é verdadeira. A relação verdadeira é todo conjunto compacto é limitado. Por quê? Porque um conjunto compacto, por definição, ele é fechado e limitado. Então, é a única relação que nós temos que ela vai ser sempre verdadeira. Para que o conjunto seja compacto, não basta ele ser fechado, ele tem que ser limitado. Conjuntos abertos podem ser ilimitados. O conjunto de números reais, por exemplo,
ele é aberto e ele não é limitado. E a noção de isolado é uma noção que se refere a ponto. Conjunto discreto é uma noção relativa a conjuntos. Então, eu não consigo esse tipo de inclusão, de relação de inclusão entre essas definições. E aqui nós temos o nosso ranking. Parabéns a todos os que participaram, que obtiveram, então, excelência nessas questões. É importante que vocês tenham como base cada uma dessas questões e que você possa utilizar para os seus estudos. Que você consiga, partindo dessas questões, investigar cada um dos termos. Veja que durante a análise de cada uma das respostas, nós voltamos a cada um dos conceitos que foram sendo apresentados durante a aula. Quando era um conjunto aberto, fechado, quando eu tinha ponto isolado. Então, nós podemos partir dos exemplos com os quais nós já temos o costume de trabalhar e investigar cada um deles a fundo. Então, esse é o objetivo nessa disciplina de análise. Não é pôr em prática, não é resolver problemas. Resolver problemas nós já temos muitos conhecimentos. Nós precisamos entender as relações que estão presentes em cada um desses conceitos. Por que eu chamo o meu intervalo de intervalo aberto? Por que eu consigo comparar números reais entre si? Por que eu tenho uma sequência que se aproxima de um ponto? Por que eu posso classificá-la como limitada? Então, nós queremos entender os porquês. Então, eu espero que com essa aula você tenha compreendido algumas dessas classificações que às vezes nós falamos comumente, nos referimos a esses termos, mas não entendemos o significado de cada um deles. Você precisa aprofundar os seus estudos em todos os materiais disponíveis na disciplina e qualquer dúvida, não se esqueça de entrar em contato e enviar os seus questionamentos. Desejo a você bons estudos e até a próxima!